Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme, e aí? Tudo bem. Quanto tempo, né? Quanto tempo, hein, Caio? Uma semana, né? Desde um podcast. Para quem não sabe, nós somos irmãos e moramos na região de Vancouver. Eu moro no centro, o Caio mora numa cidade próxima de Vancouver. E a gente grava esse podcast sobre o Canadá há 5 anos, né, Caio? Comemorou 5 anos. 5 anos. E agora já comemorou 5 anos, né? Já comemorou. Já fez aniversário. Já fez aniversário, né? Quer dizer, o podcast tem a idade do meu filho. E a gente está chegando na edição 89 desse podcast, né? Eu gostaria que fosse 90, a gente está comemorando 5 anos com 90 edições, né? Mas não foi possível, né? Então, a gente gostaria aí, antes de entrar, o tema de hoje vai ser sobre o que o novo governo canadense, né, que foi eleito agora na eleição recente, vai mudar a imigração e facilitar a imigração, pelo menos é o que eles prometem, né? É o que está no site do governo deles, a imigração aqui para o Canadá. Mas, Caio, antes da gente falar sobre essas boas notícias relacionadas à imigração para o Canadá, eu gostaria de lembrar que na segunda-feira do dia 23 de novembro, nós iremos abrir inscrições para a nossa área VIP, a nossa área de assinantes, pela última vez no ano. Para quem nos acompanha sabe, somente nesse semestre a gente abriu uma vez, agora vai ser a segunda vez e a última no ano. Então, se você tem interesse em fazer parte da área VIP, basta entrar agora para a lista de espera através do endereço canadaprabrasileirosvip.com. Na descrição desse podcast o Caio vai colocar o link, mas para você que não está na frente aí do texto do podcast, é canadaprabrasileirosvip.com, não tem o BR, é .com. Caio, e até lembrando aí do último lançamento da área VIP em 2015, quem assinar agora, quem acessar esse endereço que eu acabei de passar e colocar o nome, o e-mail, vai receber, né, Caio? Vai receber o vídeo do encontro de assinantes VIP em São Paulo. Para quem não sabe, mais de 50 assinantes VIP se reuniram em São Paulo agora recentemente, e a gente contratou uma equipe para filmar o evento. Se você faz parte da nossa newsletter, você pode ver imagens, né, de como que foi o encontro dos assinantes VIP. Sim, inclusive tem um outro encontro agora pro dia 15, né, se eu não me engano. No Rio de Janeiro? Não, em São Paulo. Em São Paulo também. Rio de Janeiro, essa bobear já aconteceu, né? Já aconteceu enquanto a gente está gravando esse podcast, e agora foi o segundo, eu não estava sabendo, cara. Já está marcado o segundo encontro em São Paulo. Sim. Então, excelente, né? A gente está muito feliz aí com que o pessoal está se movimentando, e você vê, né, que, quantos frutos, né, a área VIP já está gerando. Sim. Prática, né, cara? Cara, então vamos falar aí de notícia boa, né? Vamos lá. O partido, para quem não sabe, né, a gente está aqui no Canadá, teve eleição aqui no Canadá. Aqui no Canadá não tem presidente, né? Aqui no Canadá é primeiro-ministro. Você não vota no primeiro-ministro, né? A eleição aqui você vota no representantes, né, de um partido ou de outro. Então, o resultado é que o Partido Liberal, que estava fora do governo há 9 anos, né? O Canadá foi governado os últimos 9 anos, praticamente o tempo que eu estou aqui, Caio, o Canadá foi governado pelo Partido Conservador, né? Eu cheguei aqui, era liberal, você chegou aqui, era liberal, e aí a gente teve 9 anos de Partido Conservador, e agora houve uma mudança, né, no parlamento canadense, que o Partido Liberal não só ganhou as eleições, quanto também ganhou a maioria no governo. Para quem está acostumado a acompanhar essa relação de parlamentarismo, né, essa estrutura de parlamentarismo, você ter maioria no parlamento significa que o primeiro-ministro do Canadá ele vai poder aprovar o que o partido decidir, né? Se você tem a maior parte das cadeiras, né, cara? Sim. E até lembrando que quando o Partido Conservador, quando eu cheguei aqui no Canadá e o Partido Conservador ganhou a eleição,
eles ganharam com minoria no parlamento, ou seja, ficou meio que empatado, né? Ficou aquele jogo no meio de campo, né? Se você tem o governo, mas você não tem a maioria das cadeiras, você tem que negociar com o outro lado, né? Com a oposição, a aprovação de determinadas medidas. É, né? por isso que fica na época do que o conservador, no primeiro, né, mandato do conservador, não teve tanta alteração, porque eles propunham as mudanças e não tinha número suficiente, né, dos parlamentares para poder aprovar a lei. Só que agora o liberal ganhou com maioria, ou seja, qualquer coisa que eles colocam lá para aprovação é fácil de ser aprovado e fazer a mudança. Tanto é que muita gente está se perguntando, mas e aí, né, o partido ganhou, ele vai realmente fazer, né, o que ele está no plano de governo? A verdade é que quando você, há uns 3, 4 anos atrás, quando o Partido Conservador ganhou a maioria no parlamento, foi aí que o Partido Conservador conseguiu fazer todas as mudanças, ou praticamente todas as mudanças que eles queriam. Quem acompanha nosso podcast viu que a gente cobriu isso nos últimos anos, todas as mudanças que ocorreram devido a essa maioria que o Partido Conservador tinha no parlamento canadense. Sim. E agora a gente está vendo a mesma situação, só que do Partido Liberal. E, né, para quem está chegando agora nesse assunto de Canadá, sabe que o Partido Liberal, tradicionalmente, ele tem uma tendência a flexibilizar a imigração. Sim. E é o que a gente vai comentar agora. A gente simplesmente acessou o plano de governo do Partido Liberal, que está disponível na internet, né? E a gente vai levantar aí 4 pontos que eles já, propostas iniciais, logo de início, que eles querem. Além de acompanhar, né, também, Guilherme, entrevistas, debates, né? Então a gente fez uma lista aí dos pontos mais importantes que a gente deve aí observar na imigração nos próximos anos. Eu tive o trabalho de assistir várias entrevistas, né, do novo primeiro-ministro, Justin Trudeau, e até para saber mais, né, para ver se ele comentava de imigração e tal, né? Sim. Então, ficar ouvindo o político falar é uma tortura. Eu fiz isso pelo podcast. Obrigado pela sua dedicação. As ordens, cara. Então vamos para o primeiro ponto que está no site do Justin Trudeau, do partido dele, é que é com relação ao sponsorship, ou seja, você casa com canadense e imigra, né, que é uma forma bem tradicional, né, nos Estados Unidos também é bastante popular, né? E o que aconteceu? Quando o Partido Conservador ganhou maioria no parlamento, a primeira coisa que eles fizeram foi criar uma regra que você só consegue o green card canadense depois de 2 anos que você está casado com a pessoa. Você não pode casar e já imigrar, já pegar, né, o green card canadense. Eles colocaram um condicional, né? Eles colocaram um condicional. Você tem que, tá bom, você aplica, mas tem 2 anos de espera aí que você fica temporariamente, com um visto temporário. Somente depois desses 2 anos de espera você pode imigrar. Eles fizeram isso para evitar fraude, né, cara? Porque tinha muita fraude de imigração, né? Tinha. Muitos corações, né? Isso até é um assunto delicado, mas muitos corações foram partidos. Porque a pessoa de bom, né, às vezes de bem intencionada, casou com um estrangeiro, e esse estrangeiro, assim que imigrou, né, ou seja, em poucos meses, né, porque é rápido esse processo, largou da pessoa. A gente já viu vários casos. E tinha também a questão de, né, comércio, né, que tinha mesmo de casamento, né? Só para pagava uma determinada quantia, casava com um canadense que estava numa lista lá e depois conseguisse a imigração, daí entrava com o divórcio e tudo e acabou, né? Então, a proposta do liberal é acabar com esses 2 anos de espera, ou seja, casou, já está há poucos meses do green card, do status permanente aqui no Canadá. Sim. Isso daí, permita dar minha opinião, eu acho que isso daí nada ajuda, porque a pessoa bem intencionada que faz o canadense, ela vai continuar tendo as mesmas chances. Sim, a mesma oportunidade, né? Essas oportunidades, nada vai mudar, nada vai piorar e dificultar para a pessoa bem intencionada. Agora, para mal intencionada, eu acho que isso daí é uma boa notícia, né, cara? Está abrindo mais a oportunidade para esse tipo de pessoa. Caio, o segundo ponto da proposta de governo do Partido Liberal é com relação a pais e avós de imigrantes. Por exemplo, você imigra para o Canadá, depois você pode pedir a imigração dos seus pais e avós. A nova proposta agora é aumentar a cota, né? Atualmente é 5 mil, se não me engano, são 5 mil aplicações por ano que o governo estava aceitando, e agora eles querem passar para 10 mil. Sim.
E aí, Caio, eu acho que até, sem dúvida nenhuma, isso é uma boa notícia, né? A gente também tem paz aqui no Canadá, e eu acho até que o governo conservador agiu muito mal com relação à paz e à voz de imigrantes, eles deixaram realmente de lado o paz e a voz, eu acho que isso daí, certamente eles perderam bastante votos com isso, né? Sim. Mas aí fica a questão, tá bom, você vai aumentar a cota, mas o governo vai dar conta de processar 10 mil pedidos por ano? Porque esse foi o grande problema, né? Por isso que, inclusive, o governo conservador reduziu a cota, porque estava demorando muito, né? Exatamente, eu acho que se você quer dobrar a cota de migração para pais e avós, você também tem que dobrar ou manter o mesmo, no caso, manter o mesmo volume, né, de processamento. Você não pode simplesmente cair pela metade também o tempo de processamento, né? Então eu, a princípio, soa como populismo, mas a gente tem que esperar para ver o que vai ser dessa proposta. Agora a gente, né, a gente comentou dessas duas propostas para dar uma aquecida aí no podcast, e agora a gente vai falar o que as pessoas mais estão interessadas, que é com relação ao Express Entry, o processo federal, né, o principal aí processo aí que entrou em vigor esse ano no Canadá, e também o Canadian Experience, que a gente já comentou muito nos últimos anos aqui no podcast. Então vamos falar primeiro do Express Entry. Qual é o plano de mudança, qualquer proposta de mudança com relação ao Express Entry? No site do Partido Liberal, eles comentam o que eles querem. Eu acho uma ótima notícia, eu acho até uma ótima ideia, né? A gente estava conversando sobre isso. Sim. É dar ponto extra se o seu irmão ou sua irmã já emigrou para o Canadá e já é canadense. Faz sentido, né? Faz sentido, eu acho que é muito bom isso. Então, você que está nos ouvindo esse podcast, seu irmão já tem cidadania canadense ou sua irmã já tem cidadania canadense, aguarde, pois o Partido Liberal tem como uma das principais propostas dar ponto extra dentro do Express Entry, né, para quem tiver já, né, um irmão ou irmã aqui no Canadá. Eu não sei, eu não li, eu não vi os detalhes sobre, eu não sei se a pessoa precisa ter cidadania ou simplesmente basta ser um permanente residente. Talvez seja até a pessoa já tenha um irmão que seja residente permanente e essa pessoa possa aplicar, né? Isso fica muito à interpretação, mas no site do Partido Liberal eles não falam de permanent resident, né, residente permanente. Pelo menos no site, né, pode ser. Sim, é uma imprecisão de informação, mas eles chamam de Canadian. De qualquer forma, a gente tem que esperar, né, também ver como vai ficar isso e realmente como é que a lei vai ficar. Porque tudo isso foi tirado da proposta de governo durante as eleições, né? E a gente precisa ver realmente como que isso vai entrar e afetar a parte da imigração, uma vez que as regras elas vão estar lá. É bom lembrar que o Justin Trudeau acabou de ser eleito, né? Então não tem muito detalhe ainda sobre isso, sobre essas coisas que a gente está comentando aqui. Mas eu já poderia adiantar uma coisa para você, cara. Se fosse hoje essa nova regra, eu esperaria você vir para o Canadá e migrar, aí só depois eu imigraria. Você quase fez isso, né, Guilherme? Você me deixou aqui por 1 ano e meio e daí você veio, né? É que eu tava sem dinheiro. Quando a comida tava quente já na mesa, você veio. Eu queria vir antes, mas não tinha dinheiro. Eu tive que esperar 1 ano e meio, né? Trabalhando, economizando dinheiro, dormindo em ônibus. A gente já contou essa história várias vezes, né? Tem gente que tá falando, putz, ele tá contando de novo aquela história, né? Eu não vou contar, mas eu gostaria de fazer uma observação, já que a gente tá falando de Express Entry. Olha que isso aí eu acho que é importante observar, porque no Brasil, o que significa um governo assumir? Significa que ele vai implodir, né? Destruir tudo que já foi criado pelo governo anterior, né? Sim. E vai fazer tudo de novo, aquela mentalidade meio de revolucionária, né, que é a política brasileira, né, não existe uma continuidade de trabalho, né, claro, salvo raras exceções, não existe continuidade de trabalho. No Brasil, o cara assume e destrói tudo que o cara fez e começa do zero, né, é uma desgraça, né, e aqui no Canadá não é assim. Aqui no Canadá há um compromisso implícito até do governante que assume de manter, de dar sequência, dar continuidade. É claro que ele pode mudar, ele pode fazer alteração, mas faz parte da política canadense esse conceito de continuidade. Tanto é que, isso é muito importante, o Express Entry foi criado pelo Partido Conservador quando ele tinha maioria. E o Justin Trudeau, no site dele, ele não diz, vou acabar com o Express Entry. Não, ele diz, ele já considera, né, tem como certo, né, o Express Entry, e o que ele diz é que ele vai ajustar, alterar regras,
né, ajustar, fazer um ajuste, né, do Express Entry, o que é uma das coisas que eu mais gosto do Canadá, é exatamente isso, né, como funciona a política, né, então, dependente do partido, não há uma destruição do que foi feito anteriormente. E também o Express Entry ele é fácil de ajustar, né? Porque como ele uma plataforma que de pontuação, é fácil do governo chegar, fazer alguns ajustes, dar um ponto aqui, tirar outro ponto ali, né? Ou que nem essa proposta de que quem tem irmão já no Canadá, irmão ou irmã, você vai ganhar ponto extra, né? É fácil de você ajustar o sistema do Express Entry. Correto, é exatamente isso, né? Você só aperta uns botões, né? Mexe nos botões lá, você já, sem destruir, né? Sem alterar o sistema. Então, cara, antes da gente passar para o Canadian Experience, né? Que eu acho que é o que mais interessa as pessoas, né? Porque é um processo que a gente já comenta há muito tempo, fazendo a recapitulação, né? Com relação ao sponsorship, se você casar com um canadense, vai ficar mais fácil, vai acabar com esse negócio de 2 anos que eles querem. Sim. A gente discorda disso, a gente acha que isso daí vai aumentar casos de fraude de imigração, mas eu acho que isso daí não altera em nada para quem quer casar normalmente, né, casar de forma legítima com canadense. Com relação a pais e avós, a gente está pagando para ver. Eu acho, a princípio, excelente aumentar a cota para pais e avós de imigrantes, mas resta a pergunta, eles vão dar conta do aumento de cotas, né? Sim, esse é o ponto-chave, né? É o ponto-chave esse. E 3, o Express Entry, que já, logo de início, eles já disseram que vão dar pontos extra para quem tem irmão no Canadá. Eu achei uma ótima ideia. E também ficou muita coisa no ar a respeito de vamos fazer alguns ajustes, né, no Express Entry, que a gente ainda precisa ver como é que vai ficar isso daí. Talvez parte do ajuste é aquilo que a gente vai comentar agora sobre o Canadian Experience. E, Caio, antes da gente ir para o Canadian Experience, eu acho que também a gente pode, assim, eu gostaria de fazer um comentário sobre aquilo que não está na proposta de governo dele, que é a questão de refugiados. Quando eu cheguei no Canadá, era muito comum ver pessoas de diversos países, principalmente países do leste europeu, né, da África, que migravam para o Canadá como exilado, né, exilado político. E o governo conservador simplesmente acabou com esse processo, né? Sim. Salva raras exceções, casos realmente, né, que eles consideram como um exílio, que foram aprovados depois que o Partido Conservador assumiu o poder. E parece que o Partido Liberal quer flexibilizar bastante essa questão de exilados, né? Essa parte foi grande parte da campanha dele sobre imigração foi a respeito dos refugiados, né? Refugiados, trazer as pessoas que estão sofrendo no país deles, tal, né? Sim. O que eu acho que não se aplica ao Brasil, pelo menos agora, né, cara? Ainda não. Porque do jeito que as coisas estão indo no Brasil, a gente nunca sabe. Caio, vamos falar agora do Canadian Experience. Eu sei que você já salivou aí, que você adora, né? A gente falou tanto do Canadian Experience nos últimos anos, né? Eu tô brincando com você, mas é que a gente foi, né, somente no seu blog, foi o primeiro, né, anos atrás, a falar da importância do Canadian Experience. Né? Sim, E então, que mesmo assim continua ainda o melhor processo, né? Exatamente. É isso que é interessante. Então, na proposta do Partido Liberal, eles querem, nas palavras que estão no site, né, reduzir as barreiras impostas para a imigração aos estudantes internacionais. A gente estava debatendo, né, cara, fazendo aquela interpretação de texto, né, o que poderia significar, né, mais precisamente, reduzir barreiras. Eu acho assim, que isso daí significa que eles vão flexibilizar os requerimentos, né, cara? Sim, a gente tem que também olhar um pouco a história do Canadian Experience, né? Porque agora eles estão falando em barreiras, né? Diminuir as barreiras desse processo. Mas só para dar um histórico do Canadian Experience, o Canadian Experience era um programa isolado, individual, que você vinha fazer por exemplo, né, uma faculdade no Canadá e você tinha uma permissão de trabalho depois dos seus estudos, e a partir do momento que você acumulasse aí 12 meses de experiência de trabalho, você podia aplicar para o processo, uma aplicação, você mandava, assim que você concluísse esses 12 meses. Então ele era um processo separado. O que aconteceu a partir do início de 2015 foi que o governo conservador colocou o Canadian Experience dentro do Express Entry. Então, assim que você atingisse os 12 meses de experiência, você não poderia aplicar para o processo
para obter a residência permanente. Você passou a se cadastrar no Express Entry. Então você completou os 12 meses, aí você se cadastra no Express Entry, que é aquela estrutura de pontos, tudo, e que daí, de acordo com a pontuação, você iria ser chamado em algum desses sorteios aí que eles fazem a cada 2 semanas. Então, ele perdeu um pouco daquela. Eu não gosto de falar garantia, porque nenhum processo garante, né? Não existe garantia na imigração. Mas acabou aquela questão de que assim que você atingir os requisitos, você pode aplicar. Não, assim que você atingir os requisitos agora nesse ano, né, de 2015, você teria que ainda entrar no Express Entry e aguardar ser chamado, ver de acordo com a pontuação. O que, depois de 6 meses do Express Entry, inclusive a gente fez uma análise sobre como é que ficou o Express Entry nesses primeiros 6 meses, a gente viu que o Canadian Experience ele continuou assim, popular, mesmo estando dentro do Express Entry, praticamente quase todas, eu não lembro, não tenho um número exato, mas praticamente todas as chamadas do Express Entry tinham pessoas do Canadian Experience, ou seja, as pessoas estavam sendo chamadas, mas talvez isso que seja aí uma barreira que o governo liberal pode estar falando, porque eles querem realmente incentivar as pessoas que já estejam aqui trabalhando ou estudando, eles querem incentivar que essas pessoas fiquem no Canadá. E essa questão do Express Entry e Canadian Experience talvez não tenha ficado... talvez essa seja a barreira aí que eles estão observando, né? Porque em termos dos requisitos, o Canadian Experience ele é um processo bem direto, ele não é um processo complicado. Você vem, você trabalha por 12 meses, lógico, dependendo da área de trabalho, mas uma grande área de profissões e trabalhos, categorias que você pode fazer. E ele é um processo simples, então a gente não vê muita barreira nisso, e o Canadian Experience sempre foi um processo muito popular, né? E então assim, ele ficou meio assim, houve muita reclamação a partir do momento que ele entrou na plataforma do Express Entry. Então talvez a gente vê 2 cenários aí, talvez o que é difícil, mas eles tirarem de volta o Canadian Experience, ele ser um processo individual, ou ele ter uma categoria, sei lá, uma pontuação diferente, ou uma prioridade diferente no Express Entry, para agilizar essas pessoas que já estão aqui e obtiveram essa experiência de trabalho. Então, alguma dessas coisas devem acontecer. E eu acho que é isso, Guilherme. Não, cara, até achei no seu próprio blog aqui um post do dia 4 de agosto de 2015. Sim. Né? 2 meses atrás, 3 meses atrás, né? Express Entry já aprovou 12 mil pedidos de imigração e, entre parênteses, aceitamos na mosca. Esse é um post muito popular nosso, que lá no post fala exatamente com relação a estatísticas, né? Dos primeiros 6 meses do Express Entry, né? Sim. E lá tá 85% dos 12 mil pedidos, né, nesse primeiro semestre de 2015, foram de pessoas que foram convidadas a emigrar que já estavam no Canadá, ou seja, já tinham a experiência canadense. Né? E eu não estou com esse artigo aqui aberto na minha frente, mas, se eu não me engano, um dos outros pontos foi que o Canadian Experience, eu acho que foi o único processo que teve... que foi em todos os sorteios, né, a cada 2 semanas, todos os sorteios o Express Entry tinha candidato nessas chamadas. Então, assim, ele, mesmo depois dessa alteração, ele continuou sendo um processo extremamente, né, um grande atrativo para as pessoas que estão vindo para cá estudar e trabalhar. Mas a gente está curioso agora para ver o que o governo liberal vê como essas barreiras. Como eu disse, o que eu vejo de barreira aí que foi colocado é mais essa questão do Express Entry, ou talvez o Express Entry não esteja chamando todo mundo que tenha estudado aqui ou trabalhado, né? Trabalhado principalmente, porque a base do Express Entry você precisa ter os 12 meses de experiência de trabalho. Então a gente precisa ver aí como é que vai ficar, mas o que o governo está prometendo aí é realmente facilitar o Express Entry, porque a gente vê que o foco deles, como o Guilherme disse, é a parte de refugiado, reunião familiar, seja para você casar com um canadense ou trazer seu pai e mãe, e também outra coisa que eles falaram, eles deixaram claro por diversas vezes, é facilitar, expandir as opções para as pessoas que já
estão trabalhando ou trabalharam no Canadá. Então isso vai ser feito através, provavelmente, do Express Entry como o carro-chefe aí desse setor da imigração, né? Uma análise que também cabe dentro, né, dessas primeiras notícias do Partido Liberal que ele pretende mudar é fazer uma análise a respeito do que não vai mudar, porque a gente comentou aqui de alterações pontuais que já estão na plataforma de governo do Partido Liberal, mas eu acho que é importante também, Caio, a gente comentar sobre aquilo que não vai mudar, que também é importante, né? Sim. E então, fazendo essa análise, a gente, né, voltando no tempo, né, no túnel do tempo um pouco, você vai ver que a gente está falando do Canadian Experience. O Canadian Experience é um produto do Partido Conservador. Sim. O Express Entry, que é o novo sistema federal também, né, é um filho, é o último filho do Partido Conservador. Se você estudar a plataforma, analisar a plataforma de governo do Partido Liberal, você vai ver que eles não, pelo menos a princípio, vão manter, né, tanto o Canadian Experience quanto o Express Entry intactos, né? O que eles vão fazer é flexibilizar as regras, né? Sim. O que a gente conclui de tudo isso? O que não vai mudar na imigração canadense? Exatamente essa tendência que já vem de anos, né, e vem se acentuando a cada ano, que é de preferir aprovar a imigração de pessoas que já estão no Canadá, de preferência com proposta de trabalho ou com experiência canadense, como o Caio bem ou já trabalhou. O que a gente pode... É importante, né? A gente também tem como vista, né, fazendo essa primeira análise, né, o governo acabou de assumir, né? Sim. Uma primeira análise é isso. O que não vai mudar? Certamente o que não vai mudar é essa tendência de selecionar candidatos que já estão no Canadá. O que a gente pode ver também, o que a gente pode esperar que aconteça também, são os processos provinciais. Pode ser que as províncias elas tenham mais, eu não diria autonomia, mas elas estejam... Porque o que o governo conservador fez foi entrar com o Express Entry e tentar puxar as províncias para dentro do Express Entry. Talvez a gente possa ver algumas províncias trabalhando com alguns outros processos, ou talvez projetos pilotos pode ser de determinadas profissões, pode ser também com oferta de trabalho. Então, porque as províncias elas sempre se manifestaram muito a respeito do Express Entry. E então a gente, talvez, uma coisa que a gente possa ver aí nos próximos anos é uma volta de uma autonomia um pouco maior das províncias em relação aos processos provinciais. É bem observado, porque isso é uma das marcas, né, dos últimos 9 anos do Partido Conservador, foi uma, não sei se a palavra certa é centralização da imigração, né, mas o Express Entry basicamente é isso, né, é uma tentativa de chamar mais para o governo federal, né, os critérios, né, e o funil de seleção de candidatos. Sim. A gente viu isso acontecer, realmente, né, mas a gente não pode perder de vista, Caio, que isso foi feito como reação a processos provinciais que foram desastrosos, como, por exemplo, o processo federal de Quebec, né, que levou a província, né, a um problema quase social, devido à falta de critério que a província teve anos atrás em aprovar pedidos de imigração. O que a gente precisa ver também, Quebec é algo separado, né? Quebec tem o próprio processo que eles chegaram a mencionar que talvez ele entre, eles vão adotar um sistema parecido com o Express Entry, mas não dá pra gente prever o que vai acontecer com o Quebec, né? Então, Caio, fechando esse podcast, né, eu gostaria de lembrar que a gente tem um guia exatamente antenado, sintonizado com essa tendência de imigração canadense, que é você vir para o Canadá, fazer uma faculdade, estudar inglês, fazer uma faculdade, receber autorização para trabalhar. Recebendo essa autorização para trabalhar, você amplia os seus leques, as opções de imigração, porque você pode adquirir experiência de trabalho, você pode adquirir uma proposta de emprego, e essas são hoje as portas que a gente vê como reais. Guilherme, sem querer te cortar, mas só assim, para responder uma dúvida geral, porque quando a gente fala na faculdade, e a gente recebe muito e-mail de pessoas diariamente perguntando sobre isso, quando a gente fala faculdade, a gente também está falando faculdade, universidade, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, inclui todo esse tipo. Porque tem muita gente que fala assim, vocês falam de faculdade, mas eu já tenho faculdade.
Entendeu? Isso também serve para pós-graduação? Sim. Quando a gente fala a respeito de faculdade, talvez a gente esteja falando mais baseado nas regras, porque as regras elas permitem que se você vai para uma faculdade ou uma universidade fazer uma pós ou uma graduação, você pode trabalhar depois que você termina, né? Então, quando a gente está assim, a gente está falando em termos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e tudo. Isso causa bastante confusão, né, cara? Sim, Você faz administração de... Olha o nome, eu já acho um absurdo. Administração de empresa, né? Depois você vai trabalhar numa empresa, mas você faz administração de empresa no Brasil, geralmente são 4 anos, né? Sim. Aqui, se você quer trabalhar na área de... não sei, administração não é a palavra certa, mas na área de business, você faz um college de 1 ano de business, é mais do que suficiente, né? Sim. Então é diferente, realmente, é bom, até foi bom você observar isso, cara. Então, quem tiver interesse, nós temos na área VIP, você tem um guia completo, como procurar por faculdade, procurar por emprego. A gente tem uma comunidade privada no Facebook com mais de 2.000 pessoas. Dessa comunidade já saiu, inclusive, esse encontro que teve recentemente em São Paulo, encontro no Rio de Janeiro, o novo, né, que o Caio acabou de no começo do podcast comentou do encontro novo em São Paulo. Então, se você tiver interesse fazer parte da nossa área VIP, essa é a última oportunidade. Em 2015, nós iremos abrir vagas na segunda-feira, dia 23 de novembro. Então, basta entrar para a nossa lista de espera, canadaprabrasileirosvip.com. Então, Caio... Exatamente. Eu te vejo no podcast 90, hein, cara? Podcast 90. Vamos lá. Tá bom. Então tá. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.